A-Town down. Yeah, yeah. Okay. Hush, hush, hush. Yeah, yeah. Okay. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar agora com o nosso segundo bloco. Agora nós vamos exercitar toda essa teoria que nós vimos anteriormente, né? Então eu botei aí uma questão antiga também, mas para a gente ir pegando a manha, aprendendo os macetes, vendo os detalhes do CESP, que foi assim em 2008, mas vai ser assim em 2018. Espero que não 2019 para você em casa que vai exercitar. Lembre-se de que aqui eu vou fazer o meu melhor, eu vou ser o parceiro de vocês, vou tentar ser o facilitador, mas matemática é como esporte. Você só aprende treinando. Eu costumo brincar, costumo dizer o seguinte, naquela época lá, Ronaldinho, o gordinho, o fenômeno, foi o melhor do mundo. O cara se machucou, ficou parado um tempão, para ele voltar à forma, e nunca voltou à forma ideal, mas graças a Deus fez muito gol e nós fomos campeões do mundo, ele foi campeão do mundo, mas ele teve que treinar. Você já não era o melhor do mundo, nunca gostou muito de matéria ligada à matemática, a raciocínio lógico, nunca gostou, porque agora a gente vai gostar, se Deus quiser, e eu vou estar aqui tentando fazer isso. Então você já não era o melhor do mundo e quer assistir a aula, copiou, jogou detalhe e achar que eu vou fazer mágica, eu não posso fazer mágica, eu vou ajudar. Então tem que exercitar. Vocês vão ver que estou pegando algumas antigas, mas a gente vai ter várias questões aí, 2015, 2016, 2017. Eu vou fazer o meu melhor. Mas você precisa baixar outras provas em casa, ou do CESP, ou da banca do concurso que você vai fazer, ou de diversas bancas, e exercitar. Mas vamos lá, sem conversa, vem comigo. Técnico Judiciário, STF, CESP 2008. Observe as seguintes frases. Frase 1. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Frase 2. A resposta branda acalma o coração irado. Frase 3. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. E a frase 4. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Então repare o seguinte. Eu vou aqui e volto. A pergunta dessa questão foi, tendo como referência as 4 frases acima, pode-se afirmar que, dos itens abaixo, somente um é correto. E aí ele vai colocar os itens. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai logo analisar aqui, eu sei mais ou menos o que é que eles vão perguntar lá, e a gente já vai analisar aqui, e depois a gente vai para lá, volta para cá e responde a questão, ok? Mas vamos lá. Frase 1. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para meu conselho. Ouve e atenta. Isso é o que, galera? Isso é uma frase imperativa. Ouve, atenta, faça, estude. Então, frase imperativa, a gente sabe que não é proposição. Frase 2. A resposta branda, sujeito, declaração ao verbo, acalmar, declaração sobre o sujeito, acalma o coração irado. Então eu tenho um único sentido, uma frase com sujeito e a declaração sobre o sujeito, então essa frase é uma proposição simples. 3. O orgulho e a vaidade. O orgulho e a vaidade. Deixa eu chamar a atenção disso aqui. São as portas de entrada da ruína do homem. Muita atenção para essa frase. Porque se o cara não conhecer a banca, a gente sabe que concurseiro não tem que saber só o conteúdo. Você pode estudar, digamos, um curso só para o CESP. Você aprendeu tudo, treinou, resolveu. Se você for fazer uma prova de FCC, você tem que ver as características da banca,
de VUNESP, a característica do VUNESP, FGV, IBFC e por aí vai. Então, você pode encontrar, por exemplo, um livro, ou um autor, ou um professor, um outro professor, que, digamos, não trabalha com a banca CESP, e o cara diz, não, se o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem, eu posso dizer que isso é uma proposição composta. Eu posso dizer que o orgulho é a porta de entrada da ruína do homem, e chamar de proposição P, e a vaidade é a porta de entrada da ruína do homem, de proposição Q, e dizer que isso é uma conjunção P e Q. Separar em orgulho é, I, que é a conjunção, a vaidade é. Só que o CESP não considera isso. A gente chama, ou seja, brinca-se nas redes sociais, que isso é uma jurisprudência CESP. Caiu em 2008 e caiu em vários outros anos. Então, o CESP considera isso uma proposição simples com sujeito composto. O orgulho e a vaidade, sujeito composto, e uma declaração só sobre o sujeito. São as portas de entrada da ruína do homem. Então, sujeito composto, e isso é uma proposição simples. Muito cuidado, hein? O CESP trabalha muito com sujeito composto. Então, você vai pensar sempre assim. Sujeito composto, para o CESP, é uma proposição simples. Isso e a declaração sobre eles. E a frase 4, se o filho é honesto, então eu vou chamar o filho é honesto de proposição P, então o pai é um exemplo de integridade, eu vou chamar de proposição Q. Então, no finalzinho do primeiro bloco, a gente falou nos conectivos, que eu disse que daqui a pouco a gente vai aprofundar o estudo desses conectivos. E o quarto conectivo foi justamente o se então, que a gente chama de condicional. Então, que é o se P, então que. Então, esse é o conectivo condicional, se P, então que. Então, vamos dizer aqui que isso aqui é uma proposição composta, com um conectivo apenas, que é o conectivo condicional. Vocês vão ver que hora eu vou dizer a condicional, como a conjunção, como pode dizer que é o condicional, o conectivo condicional, que inclusive, mais à frente, nós vamos chamar a atenção que esse é o que mais aparece em concurso público. Todos os conectivos, conjunção, que é o I, disjunção, que é o OU, disjunção exclusiva, cai menos, mas cai, bicondicional, se somente se, todos eles caem, mas a gente brinca dizendo que o conectivo condicional ele não cai em concurso, ele despenca, certo? Se joga lá do alto, porque é o que mais aparece em prova. Valeu? Mas vamos embora, vem comigo. Se precisar, a gente volta aqui, né? Então ele diz, tendo como referência as 4 frases acima, pode-se afirmar que dos itens abaixo, somente um está correto. Olha o comando da questão, galera. Comando. Somente um está correto. Então vamos lá? A primeira frase é composta por 2 proposições lógicas simples, unidas pelo conectivo conjunção. Por que o CESP colocou isso? Porque, se a gente for lá, ele botou, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Aí o desavisado, que não está treinado, que não conhece a banca, que sabe que é traiçoeira, passa batido ou por nervosismo na hora da prova, ou até você fazendo em casa,
porque você está começando a decorar conectivos ao I. Então ele diz que são duas proposições simples, ouve minha palavra, P, atenta para o meu conselho, Q, unidas pelo conectivo I. E você esqueceu que na hora que ele botou o ouve e o atenta, ele tornou essa frase imperativa, ou seja, isso não é proposição. Então, voltando lá, a primeira frase é composta por duas proposições lógicas simples unidas pelo conectivo de conjunção. Isso ele induziu você a achar que era, né? Mas a gente viu que não é. Então, essa frase está, esse item está errado, que nós vimos que é uma frase imperativa. Ok, galera? Depois ele diz, no item B, a segunda frase é uma proposição lógica simples. Deixa eu dar uma retornada aí, que é uma coisa que eu esqueci de comentar. E se você que está em casa nunca estudou para concurso, ou está começando, mas fez um concurso de Fundação Carlos Chagas, um concurso até do CESP, mas de múltipla escolha, eu tenho a obrigação, já tinha que ter feito isso antes, de chamar a atenção o seguinte, o CESP até uma vez na vida faz uma prova de múltipla escolha. Por exemplo, em 2016, o concurso da Polícia Científica foi de múltipla escolha. Mas 90, 95 ou 99% dos concursos do CESP são de certo e errado. Você vai marcar certo ou errado. Às vezes, e também na maioria das vezes, se você deixar em branco, você nem ganha nem perde. E tem lá o critério de avaliação e, na verdade, no cômputo geral é como se uma errada anulasse uma certa. Então, por isso a gente vai estar julgando e, no final, o item que a gente vai julgar é esse, né? Porque ele diz que você tem apenas um é correto. Então, ele bota os itens e está dizendo dos 4 A, B, C, D, só um é correto. Mas vamos lá, voltando. A segunda frase é uma proposição lógica simples. Está correto? Vamos lá. A resposta branda acalma o coração irado. Proposição simples, o sujeito, a resposta branda e a declaração sobre o sujeito acalma o coração irado. Então, letra B, correto. 3. A terceira frase é uma proposição lógica composta. Essa eu não vou voltar. Qual foi essa frase? O orgulho e a vaidade são as portas de entrada para a ruína do homem. Então, foi o que eu comentei, né? O CESP botou aí porque ele induziu você a pensar que você podia chamar de P. O orgulho é a porta de entrada da ruína do homem. Podia chamar de Q. A vaidade é a porta de entrada da ruína do homem. E achar que era um P e Q, que era uma proposição lógica composta. Mas nós vimos que está errado. Que ela é uma proposição simples, sujeito composto, o orgulho e a vaidade. E D, a quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem 2 conectivos lógicos. Não, aparecem 2 proposições simples, mas é um conectivo só. A gente vai voltar lá, mas eu já vou colocar aqui que também está errado. Foi um conectivo apenas, que foi o conectivo condicional. Se P, então, que, só voltando, se o filho é honesto, proposição simples, o filho é honesto, P, então o pai é exemplo de integridade. Então é um conectivo só, certo? Que é o condicional. Ele poderia dizer que são 2 proposições simples, porque proposição composta é o quê?
duas proposições simples unidas por um conectivo, mas dois conectivos não. Então, ó, a questão que eu tinha que julgar, o comando foi esse aqui, né? Tendo como referência as 4 frases acima, pode-se afirmar que dos itens abaixo somente um é correto. E realmente nós vimos que somente um é correto, que é o item B. Então essa alternativa estava certa. Item correto. Percebeu? Vem comigo. So, A-Town down. Yeah!